Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje veremos o conceito de fração, para que serve uma fração, a relação entre figuras e frações. Conheceremos também o que são os termos de uma fração e como se lê frações. Vamos nessa? Antes de iniciarmos, não esqueçam de se inscrever em nosso canal, dar aquele velho like e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que aparecerem aqui no canal. A aula de hoje eu inicio com a seguinte questão: para que serve uma fração? Certamente você já deve ter se perguntado, ou melhor, já deve ter visto algo desse tipo por aí. Isso mesmo, pessoal. Isso aqui é uma fração. E para que ela serve? Ela serve, pessoal, para indicar para a gente em quantas partes iguais o inteiro foi dividido e quantas dessas partes você tomou. Tomou, ou seja, pegou para você. O que é que o inteiro representa aqui? O inteiro ele representa toda a figura, todo o objeto que você está dividindo. Por exemplo, imagine que você tem uma pizza e você puxou ali uma fatia. Então, como é que eu poderia representar essa fatia aqui em forma de fração? Veja bem, quem é o nosso inteiro? O inteiro aqui, pessoal, é toda a figura, ou seja, toda a pizza. Em quantas partes essa pizza foi dividida? 6 partes, não é isso? E quantas partes você tomou para você, ou seja, quantas você puxou? Apenas uma, não é isso? Sendo assim, a gente pode representar essa fatia que nós pegamos como sendo essa fração. Beleza? O número que fica em cima, ele representa a quantidade de partes que você tomou, que você pegou, que você comeu, no caso dessa pizza. E o número que fica na parte de baixo, ele representa em quantas partes o inteiro, ou seja, a figura toda, foi dividida. Agora, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre a relação entre figuras e frações. Dou essa figura para vocês e faço o seguinte pedido: represente para mim essa parte pintada em forma de fração. Então, basta a gente lembrar o conceito de fração que vimos anteriormente. Vamos lá. A parte de baixo tem que ficar sempre o total de partes iguais que a figura foi dividida. Seja, total de partes. E a parte de cima vai ficar o quê? As partes que você tomou. Nesse caso, são as partes pintadas. Sendo assim, como é que vai ficar a nossa fração? Quantas partes estão pintadas aqui? 4. E quantas partes nós temos no total? 15. Então, essa é a fração aí que representa a parte pintada da figura. Pessoal, toda fração tem dois termos. Quem são esses termos? São exatamente os dois números que aparecem na fração. Por exemplo, quando a gente escreve essa fração aqui, os termos dela são o 3 e o 4. Esse termo 3 aqui, a gente chama ele de numerador. É ele que fica na parte superior, na parte de cima. E ele que representa as partes que você toma. E esse outro termo aqui, que é o 4, a gente chama ele de denominador. É ele que define em quantas partes a figura foi dividida e até o tipo de fração que você tem. Então, nós temos aí que os termos de uma fração é o numerador e o denominador.
E agora vamos ao nosso último tópico, que é como a gente lê frações. Então, vou colocar aqui alguns exemplos para a gente aprender na prática. Então, vou colocar aqui. Então, como é, pessoal? É o seguinte, essa primeira fração aqui, a gente lê ela como sendo meio. Essa segunda aqui, a gente lê como sendo 2 terços. A terceira aqui, a gente lê como sendo 2 quartos. Aqui, a gente lê como sendo 3 quintos. Aqui, 6 sétimos. E aqui a gente lê 2 décimos. Percebam que o numerador, ou seja, o número que fica em cima na fração, a gente sempre fala ele por extenso, como um numeral cardinal, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Já o denominador, a gente fala, né? A gente escreve ele por extenso como sendo um numeral fracionário. Lembram lá de português os tipos de numerais? Nós temos os numerais que são os cardinais e os fracionários. Os cardinais vai ser como a gente vai chamar os numeradores e os denominadores nós vamos utilizar aí os fracionários, certo? Por isso que nós temos aqui meio, 2 terços, 2 quartos, 3 quintos, 6 sétimos, 2 décimos. E se o denominador ele for 100, aí a gente chama o quê? Centésimos. E se o denominador for 1000, aí a gente fala milésimos. E assim sucessivamente. Agora eu quero chamar a atenção para vocês é quando os números eles não são de 2 a 10. Eles são números que estão sempre assim, olha. De 11 a 19, de 21 a 29, de 31 a 39 e assim sucessivamente. Nesses casos, como é que nós vamos chamar essas frações? Como aqui esses dois exemplos, né? Nesse caso, o numerador a gente vai continuar falando dele como sendo um número cardinal, ou seja, aqui é 3, nessa daqui é 5. Porém, como é que a gente vai chamar aí o denominador? O denominador, pessoal, a gente vai falar o próprio número, nesse caso aqui 12, e aqui 23. Só que nós vamos acrescentar avos. Então, todos os números que tiverem essa característica que eu falei para vocês anteriormente, ou seja, de 11 a 19, de 21 a 29, a gente vai falar ele, né, como sua escrita de número cardinal mesmo e vamos acrescentar a palavra avos. Beleza? Eu vou deixar mais uma tabelinha aí com alguns exemplos de escritas de frações. Bom, finalizo essa aula com um exercício, deixo aí para vocês tentarem e no próximo vídeo eu responderei essa questão para vocês. Beleza? Bons estudos e até a próxima.